Olá, esta é a assistência espiritual do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Procure estar em um ambiente tranquilo, calmo e silencioso e tenha próximo um recipiente com água, que será magnetizada após a preleção de hoje. Começaremos em instantes. Busque se manter tranquilo, tranquila e com um pensamento no Mestre Jesus. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Estamos com as nossas atividades presenciais de assistência espiritual às segundas e sextas a partir das 19 horas, às terças a partir das 15, aos sábados para a evangelização infantil a partir das 9 e aos domingos a partir das 9 também, com os animais a partir das 11 horas da manhã. Temos a nossa caixinha de vibrações também virtual. Aqui na descrição desse vídeo você encontra os links para enviar vibrações para humanos e para os animais. Lembrando sempre que a gente precisa do nome completo, do endereço. Se é desencarnado, também prudente inserir a data do desencarne, para que uma vez na semana os voluntários do CEF se reúnam e possam realizar vibrações, a prece em torno daquele que tem o nome marcado. Então vamos todos nesse momento fechando os nossos olhos para nos prepararmos para a reflexão de hoje. Respirando de forma mais tranquila e serena, vamos nos certificando de que estamos com o nosso recipiente com água por perto, que será higienizada no decorrer da nossa reflexão. E a partir desse instante, voltemos os nossos pensamentos para o nosso interior. Como Jesus nos ensina, entremos a partir desse instante no nosso quarto interior para a prece, onde vamos mentalizando o nosso querido anjo de guarda. Imaginamos esse companheiro, mais uma vez ao nosso lado, nos doando toda a sua energia, toda a sua vibração, agradecendo a Ele por ter estado conosco, nos instruindo, nos fortalecendo por mais esta semana. Contigo, amigo, nós nos unimos com os demais espíritos benfeitores que habitam nossa casa, que estão no CEF, ao nosso redor. E juntos estabelecemos uma aliança fraterna, elevando os nossos pensamentos, onde vamos juntos até a luz azul de Maria, nossa meiga, nossa doce mãe, que mais uma vez nos abraça, nos fortalece, nos une em volta de si, com o seu coração toca os nossos sentimentos e com sua mão acalma as nossas angústias, os nossos anseios. E é contigo, Mãe, que nos elevamos até Jesus, o nosso mestre, o nosso modelo, amigo de sempre, onde agradecemos por toda a luz, por todas as bênçãos que desprende a nós enquanto caminhamos sobre a terra. E é contigo, Jesus, que nos elevamos até Deus, nosso Pai, onde agradecemos pelo dom da vida, agradecemos por todas as oportunidades de crescimento, para que através de nosso esforço, nossa vontade e perseverança, possamos ser a cada dia melhores. E assim rogamos: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa, Pai, as nossas dívidas, à medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo e qualquer mal, que assim seja, graças a Deus.
E assim, mais preparado, vamos juntos hoje refletir sobre o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, e que é um assunto cá para nós que vem bem a calhar hoje em dia: os brandos e pacíficos. Jesus, aliás, diz no Sermão do Monte, em uma das bem-aventuranças, que os brandos e pacíficos herdarão a terra. E aqui cabe uma curiosidade, porque podemos interpretar essa passagem de Jesus perfeitamente de uma das poucas na qual ele fala também no sentido material da questão. Quando Jesus fala que os brandos e pacíficos herdarão a terra, ele de fato se refere à terra física, não apenas à espiritual. Porque, como nós sabemos, e é bastante falado aqui no meio espírita e neste canal, a Terra ela atravessa um momento temporário de transformação. Uma transformação que nos levará de um planeta de provas e expiações, onde o mal ainda prevalece, ele é mais divulgado, ele atrai mais audiência e etc., para um estágio de regeneração, onde as coisas começam sensivelmente a mudar, onde o mal já não atrai tanta atenção, onde o bem começa a prevalecer e onde as pessoas com um caráter mais renovador, exemplificando o bem, exemplificando a bondade, começam a ter cada vez mais destaque. E leva o nome de regeneração porque justamente vai fazer com que aqueles que falharam no passado, tal como nós, tenham essa chance de provar que são bons, provar que poderão, através da brandura e da passividade, serem merecedores de estarem reencarnando nesta nova terra que se aproxima. Então Jesus já pondera que o caminho definitivo para a evolução é feito através da paz. Temos ao longo de nossa história humana a conquista, o desbravamento de terras. O mapeamento geográfico que temos hoje, se olharmos no mapa, ele é todo feito historicamente através das guerras, através dos conflitos, através de saqueamento de propriedade dos outros. Então, este mal ainda foi necessário para a formação da nossa sociedade tal como conhecemos hoje. Mas chegará o tempo em que a violência não terá mais lugar, em que a maldade não mais prevalecerá sobre a nossa terra. E é aí que fala Jesus sobre herdar a terra. Nós sabemos hoje que o mundo está muito violento. As redes sociais, elas estão majoritariamente populadas por pessoas que propagam o ódio, que propagam a indiferença, que propagam ofensas, a violência em geral. Agora conhecida também como violência digital, não é mesmo? Pois é. Isso tudo é fruto para que o joio seja cada vez mais separado do trigo, para que as pessoas possam destacar mais como elas são interiormente, porque num passado bem recente isso era impossível. Isso ficava muitas vezes no anonimato. Quantas pessoas, quantos de nós não nos surpreendemos, por exemplo, com um posicionamento em frente a uma questão sensível de nossos próprios familiares, daqueles que convivem conosco? Quanta surpresa não fomos conhecer através do meio digital, através da opinião alheia, através da força de expressão, da liberdade de expressão, como chamamos hoje, um posicionamento que antes ficava no fundo dos corações. Então, esse momento atual da nossa sociedade, em que todos nós temos boca para falar, expressar as nossas opiniões, ele é muito útil justamente para que nós conhecemos cada vez mais os outros e, fundamentalmente, possamos olhar para dentro de nós mesmos e refletir. Será que eu penso igual? Será que eu me manifesto igual? Será que eu apenas não pude simplesmente dizer o que penso por medo do que os outros vão achar? Mas será que no fundo do meu coração eu penso exatamente aquela pessoa? Com preconceito? Com ódio? Com um discurso agressivo? Sim, meus amigos, a agressividade, a violência, ela não está apenas nas atitudes. E esse foi um erro e continua sendo um erro na qual nós praticamos recorrentemente. Nós sabemos que, como o Espiritismo nos ensina, que o pensamento tem muito mais força, tem muito mais valor do que nós imaginamos. E pensar de forma ofensiva, pensar de forma violenta, já é uma manifestação da nossa parte. Muito antes das redes sociais, aliás, muito antes da internet,
A espiritualidade ao nosso redor já nos conhecia melhor do que nós mesmos através dos nossos pensamentos. Então, muitas vezes, quando nós lidamos com outras pessoas em que pensamos negativamente sobre elas, em que pensamos numa ofensa sobre elas, nós já estamos manifestando a nossa violência interior. Nós estamos provando estarmos longe ainda de sermos pacíficos, de sermos brandos. E ser pacífico não é simplesmente ser paz e amor, né? Eu sou contra a guerra, eu não vou praticar a guerra. Não. Jesus nos roga nessa bem-aventurança para exercermos um papel muito maior que este. Um papel de sermos pacificadores e não apenas pacíficos. Pois é, nós não apenas não entraremos em guerra, não alimentaremos discórdia, conflitos, como podemos exemplificar a paz. Toda vez que nós suportamos uma ofensa e, ao contrário, devolvemos o bem, né? Pagar o bem com o mal com o bem, né? Nós estamos exemplificando como se vive com paz, como se é pacífico, como se é brando. Toda vez que tratamos com doçura aqueles que nos agridem, todas as vezes que nós não devolvemos na mesma moeda uma ofensa recebida, nós estamos exemplificando, sem perceber. Exemplificando não só para os olhos atentos que nos rodeiam, e agora também para os celulares atentos que nos rodeiam, como também para a espiritualidade que nos observa. Sim, nós somos observados a todo instante por aqueles desencarnados que são atraídos, seja pelo nosso exemplo de virtude, ou seja, muitas vezes pela nossa invigilância. E eles se alimentam dos sentimentos que nós emanamos. Muitas vezes, quando emanamos um sentimento de cólera, de violência, de ódio, de revide, estão ao nosso redor atentos àqueles desencarnados que se alimentam de tais sentimentos. E isso lembra bastante, né, as cenas da nossa juventude, lá da escola, da quinta série, em que muitas vezes quando rolava uma briga, quando rolava uma confusão, um conflito, existiam aqueles que só faziam o papel de empurrar um contra o outro para ver sim o circo pegar fogo. Pois é, na espiritualidade é a mesma coisa, ou algo parecido. Toda vez que nós emanamos sentimentos de violência, eles estarão lá nos empurrando para que nós possamos fazer mais, para que nós possamos aumentar a nossa cólera, para que nós possamos aumentar o conflito, porque é disso que eles se alimentam. É desse sentimento nocivo, desse sentimento contrário à paz. Mas o contrário também é verdadeiro. Toda vez que nós suportamos, seja uma ofensa, uma injustiça, e respondemos com paz, respondemos com amor, respondemos com brandura, além de afastarmos de nós esses espíritos que se alimentam de sentimentos contrários, porque ali não haverá nada para eles se alimentarem, ali não haverá nenhuma substância na qual eles vão fazer fruto, então eles sairão de perto, buscarão alguém que talvez esteja mais vigilante. E além disso, nós atraímos cada vez mais para nós espíritos que se alimentam da paz, que buscarão cada vez mais nos influenciar a praticarmos cada vez mais aquela atitude de brandura, de afabilidade, de doçura, de delicadeza. Além desse aspecto espiritual, nós sabemos que em nossa sociedade encarnada, em nossa sociedade material, a violência, a lei do mais forte, a honra de cada um ainda é um fator que dita muito o nosso comportamento. Muitas vezes todos esperam que a nossa reação realmente seja de animosidade, seja uma ofensa contra ofensa, o famoso olho por olho, o famoso dente por dente. E quando não acontece, quando nós de certa forma surpreendemos os outros, aqueles que estão ao nosso redor, com uma reação diferente, pinta o desânimo. Poxa, daquela pessoa, né, daquele cara, daquela mulher, não vai vir nada, que coisa chata, que coisa e tal. E aí as expectativas se acertam. As pessoas ao nosso redor sabem a partir daí da nossa índole, sabem das nossas atitudes. E um primeiro momento em que acontece aí até um ultraje para conosco, nossa, você é fraco, você não revida, como você é manso. Automaticamente depois, aquela pessoa vai cair na reflexão e vai pensar, nossa, ele não revidou,
e não está mais triste por causa disso, muito pelo contrário, ele se mantém feliz. Enquanto que nós aqui, que aguardávamos um conflito, que aguardávamos uma briga, estamos como? Decepcionados. Percebem como os sentimentos mudam de lugar? A decepção vai para o outro, enquanto que nós nos mantemos leves, nos mantemos livres, não nos aprisionamos à nossa honra, não nos aprisionamos a atos na qual iremos nos arrepender depois. Porque é exatamente isso que a cólera faz. Ela provoca o arrependimento, ela provoca o desânimo, a vontade de voltar e fazer diferente. E quantos arrependimentos será que nós guardamos em nosso coração, em nossa vida, desejando agora retornar àquele ato para fazer diferente? Sim, um ato violento, um ato de cólera, é praticamente uma algema que colocamos em nossos pulsos. E a cada vez que esse ato se repete, é mais algema, mais pesado fica essa corrente que nós colocamos em torno de nós mesmos. Do contrário, cada sentimento pacífico, cada sentimento de afabilidade, cordial, respeitoso, nós estamos recusando colocar essa algema, colocar essa corrente, esse aprisionamento em nós mesmos, nos mantendo livres. Sim, nos mantendo livres. Afinal de contas, alguns segundos de cólera podem provocar anos. E nós sabemos, com a consequência das vidas sucessivas, podem provocar até séculos de arrependimento. E uma atitude realizada não volta. Uma palavra dita, uma flecha atirada, não volta. Então, devemos juntos atuar na prevenção. E a prevenção, ela é estruturada, ela se torna consistente a partir do estudo. Afinal de contas, nós não nos preparamos para a vida adulta estudando enquanto crianças e jovens? Sim, nós estaremos atuando na prevenção da cólera que nós mesmos podemos sentir e causar. Por isso, Jesus diz também na questão de herança. Nós estaremos condicionando o nosso eu do futuro a ser mais livre do que o meu eu atual. Estaremos propiciando no presente um futuro muito mais amoroso e muito mais prazeroso para nós mesmos. Então, sendo brando e pacífico, não há outra conta a se fazer. Nós estaremos ganhando em dobro. Só há a ganhar. Se houvessem realmente as pessoas inteligentes na forma moral, no âmbito moral aqui na Terra, a violência não existiria. Porque todos nós estaríamos dedicados em atrair, em fazer benfeitorias para nós mesmos. Tem um ensinamento muito interessante de Chico Xavier, acerca da água da paz. Foi uma pessoa ter com Chico uma conversa dizendo que estava muito nervosa ultimamente, estava muito colerizada, estava provocando intrigas, não media muito seus impulsos, agia sem pensar. Então Chico te recomendou uma água da paz. Toma a água da paz, talvez umas 3 vezes por semana, e verifica como vai se sentir. Pois bem, foi lá o homem, nas farmácias da região, consultório médico, atrás dessa bendita água e não achou. Foi então uma semana depois ter com Chico uma nova consulta. Chico, você me recomendou a água da paz, enfim, para eu melhorar o meu nervosismo, não fazer mais besteira, mas eu não achei ela em nenhum lugar. Onde ela está? Onde eu encontro? Chico então foi até um bebedouro mais próximo, encheu um copinho com água e disse: aqui está. Se você ingerir qualquer água na sua boca e mantê-la na sua boca por cerca de 10 segundos para depois ingeri-la, você terá tempo suficiente para refletir sobre o que você iria falar, sobre o que iria responder. E esses 10 segundos fazem uma diferença tremenda em todos os acontecimentos. De um ato ou de uma palavra colérica, a possibilidade de você refletir sobre o que ia fazer e proferir uma palavra de paz é muito maior. Por isso, se chama a água da paz. E Chico tem toda a razão cá para nós, não é mesmo? Quanto faz diferença em nossas vidas apenas 10 segundos em que nós possamos refletir sobre as nossas atitudes, evitar revidar e evitar colocar esse peso a mais na nossa consciência,
não é mesmo? Então fica a lição de Jesus e de Chico sobre a importância da brandura e a da paz, a importância de sermos pacificadores. Quem mais ganha, tal como sempre ganhou com uma atitude pacífica, foi nós mesmos. E quando nós ganhamos, o mundo ao nosso redor também ganha. Vamos juntos transformar o mundo, não é mesmo? Começando por nós mesmos. E vamos praticar agora uma atitude de paz, uma atitude de amor com as nossas vibrações. Convido a todos a fecharmos nossos olhos mais uma vez para que possamos, do nosso coração, aflorar aquele sentimento mais doce, aquele sentimento mais sutil, aquele sentimento mais acolhedor, aquele sentimento de paz, onde nós vamos envolvendo todo o planeta Terra, principalmente aqueles povos em que ainda lidam com muito conflito, que lidam com guerras, que lidam com desamores, que haja cada vez mais paz, que haja cada vez mais tranquilidade em seus corações. Vibramos por todos os governantes da Terra para que tenham o exemplo de Jesus antes de qualquer atitude. Vibramos pelo nosso Brasil, a nossa terra amada, querida, belíssima, para que haja cada vez mais paz, empatia e diálogo. Vibramos por todos os enfermos, por todos aqueles acamados pelos mais diversos males. Vibramos por toda a equipe médica, por aqueles que estão nas ruas, desabrigados, desprovidos do mais básico, que possamos imaginar esses irmãos sendo abraçados nesse instante, aquecendo seus corações. Vibramos pelos órfãos, pela idade idosa, muitas vezes desamparada, esquecida. Vibramos por aqueles que estão encarcerados, para que possam sair melhores do que quando entraram. Por todos aqueles que se mantêm aprisionados, inflamando sentimentos de mágoa, rancor. Vibramos por todos os lares da terra, em especial o nosso próprio lar, imaginando Jesus mais uma vez aqui presente conosco em mais esta semana e por todo sempre. Vibramos pelo CEF, por todas as casas espíritas do Brasil e do mundo, por todas as religiões, pelas igrejas, mesquitas, sinagogas, terreiros, templos. Vamos vibrando em especial por aquela pessoa que sabemos carecer de maior amor, do Evangelho, de tranquilidade. Pedimos licença para vibrar por nós mesmos, que possamos seguir perseverantes na paz. E nesse momento, nós vamos rogando que do alto, uma luz radiante decai sobre nós, tocando-nos da cabeça aos pés, vai aquecendo o nosso corpo na forma de um passe. Que possamos nesse momento todos juntos abrir os corações, abrir a nossa mente para que essa luz adentre em nós, que ela seja contagiante por dentro, irradie-se por toda a nossa consciência, tocando os nossos sentimentos e pensamentos, para que possamos usufruir desse momento como um momento de transformação interior. Vamos envolvendo com as nossas mãos aquele recipiente com água que preparamos, para que essa mesma luz que recai sobre nós nesse instante possa também reenergizar, fluidificar todas as moléculas dessa água, para que fluidificada, higienizada, ao ingeri-la, nós possamos também dar sequência, dar mais força a este momento do passe. E assim, elevamos o pensamento a Jesus, agradecendo por este momento de reunião em teu nome, rogando graças a Deus. Muito bem, muito bom estar aqui nesse momento em reunião em nome de Jesus. Reiteramos que o CEF está localizado na rua Jorge Moreira, número 115, aqui no bairro do Ipiranga, zona sul da capital paulista, aberto com as suas atividades presenciais. E no sábado, a partir do dia 25 de junho de 2022, estaremos abrindo também uma nova turma de Escola de Aprendizes do Evangelho, o curso básico de Espiritismo, a partir das 15 horas, todos os sábados, presencialmente no CEF,
Um curso totalmente gratuito. Sinta-se desde já convidado, convidada a comparecer. Basta deixar aqui no comentário desse vídeo ou nos mandar um WhatsApp para o número que aparece ao final desta gravação, manifestando o seu interesse em participar. Com certeza serás muito bem-vindo. Eu me despeço por aqui, agradeço mais uma vez por esta oportunidade, que Jesus nos ilumine nesta nova semana e que possamos estar juntos em breve. Um grande abraço e até a próxima!